Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. As irmãs e os irmãos podem permanecer assentados como estão. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos, toda a igreja, repetir esses dois versículos todos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O tema da nossa reflexão nesta noite é apresentar-nos a Deus. Como alguém pode ser apresentado a Deus? Em Mateus, capítulo 10, versículo 32, Jesus fala como uma pessoa pode ser apresentada a Deus. E quando nós pensamos apresentados a Deus, nós estamos pensando naquele que é a pessoa mais importante de tudo e de todos. Mais importante do que o prefeito de uma cidade, mais importante do que o presidente da república, mais importante do que um senador, mais importante do que qualquer outra pessoa no universo. E Jesus, resumidamente, ele diz aqui quem apresenta uma pessoa a Deus e como e de que forma isto pode ocorrer. Mateus 10, 32. Vejamos: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, qual a condição para ser apresentado a Deus? A condição, Jesus diz aqui: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí nós vamos ver vários textos de várias atitudes que nós devemos tomar. O que significa, na realidade, confessar Jesus diante dos homens?
Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nós encontramos uma das coisas que significa confessar Jesus. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, um dos elementos, uma das coisas, uma das atitudes para confessar Jesus é crer em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em João, capítulo 1, versículo 12, nós encontramos a mesma atitude para que alguém possa ser apresentado a Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Portanto, mais uma atitude aqui em relação a confessar Jesus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. No nome de quem? De Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31, nós encontramos mais uma atitude do que significa confessar Jesus. Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E o último exemplo aqui do que significa sucintamente confessar Jesus, nós vamos para João capítulo 9, versículos 35 a 38. João capítulo 9, versículos 35 a 38. Este é um trecho da cura de um cego de nascença. E por conta dessa cura do cego de nascença ter sido no dia de sábado, esse cego ou ex-cego foi expulso da sinagoga, porque ele foi curado no dia de sábado. E aí nós escolhemos aqui esse trecho do diálogo deste homem com Jesus Cristo. João capítulo 9, versículos 35
a 38. Veja o que é que diz João 9,35. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Versículo 36, João 9,36. Respondeu ele: quem é, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adoro. Então aquele homem, a oportunidade que ele teve de ouvir Jesus, de saber quem era Jesus, ele disse: creio, Senhor, e o adoro. Em João capítulo 4, versículo 40 ao versículo 42, nós encontramos um trecho daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus pediu água àquela mulher. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aquela mulher, depois daquele encontro, foi proclamar Jesus ao seu povo. E o povo samaritano pediu que Jesus ficasse na cidade de Sicar, em Samaria. E o trecho que nós escolhemos aqui, João capítulo 4, versículo 40 ao versículo 42. Olha o que diz: indo, pois, ter com ele, prestemos bem atenção, indo, pois, ter com ele quem? Com Jesus, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. Dele quem? De Jesus. Agora não era mais com o intermediário da mulher samaritana. Agora era Jesus que estava pregando, falando para os samaritanos. E muitos mais creram por causa da palavra dele, da palavra de Jesus. E depois desses 2 dias, aí os samaritanos dizem, sabe o que para a mulher? E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pregando para os judeus, pregando para os samaritanos. E em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus estabelece uma linha divisória
entre os que estão com Jesus e os que não estão com Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Uma linha divisória. Quem está com Jesus, ajunta. Quem não está com Jesus, espalha. Então veja bem, como alguém pode ser apresentado a Deus? Obrigatoriamente, necessariamente, tem que confessar Jesus Cristo. E é Ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, o único que liga uma pessoa ao céu, o único que liga uma pessoa a Deus, o único que apresenta uma pessoa a Deus é Jesus Cristo. Agora, existe também o outro lado da história, e Jesus também fala, Mateus 10, 33. Rejeitados por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se uma pessoa negar Jesus, não pense que será apresentado a Deus. Não será apresentado a Deus. E é Jesus que diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Rejeitados por Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, duas posições: confessar Jesus ou negar Jesus. E vamos mostrar vários textos aqui do que significa negar Jesus. João 3,36. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 36. Vamos agora para Mateus capítulo 25, versículo 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, rejeitados por Jesus. Repetindo, Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 22 a 24. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 22 a 24. Começa fazendo uma pergunta: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Primeira carta de João 2,24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. No Filho e no Pai. Primeira carta de João 3,23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então, duas atitudes: Mateus 10, 32 e 33. Apresentados a Deus ou rejeitados por Jesus. Não existe meio termo, não existe janela, não existe atalho. Ou Jesus e ser apresentado a Deus, ou rejeitar Jesus e ser apresentado a Satanás.
E agora nós vamos para o acesso ao Pai. A palavra de Deus também explica como é que nós podemos ter o acesso ao Pai, de forma bem didática, mais uma vez, mostrando Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ter acesso ao Pai, necessariamente tem que ir por Jesus, tem que confessá-lo, tem que aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, no versículo 2 de Romanos 5, tem essa palavra acesso. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2: Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, pela fé. E o que significa por quem obtivemos também nosso acesso pela fé? Quem é este quem? Jesus Cristo. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E por último, vamos agora identificar o Pai. Identificação do Pai. O tema é qual? Apresentados a Deus. E agora nós vamos identificar o Pai como Deus. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem é o Pai? Quem é o Pai que Jesus está se referindo aqui? Deus. Versículo 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, meu pronome possessivo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei
outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 10:30. Eu e o Pai somos um. E agora nós vamos para um diálogo e vamos concluir com esse diálogo da identificação do Pai, porque houve um diálogo de Jesus com um dos apóstolos, o apóstolo Filipe. Está registrado em João, capítulo 14, versículos 7 a 11. João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Veja o que Jesus começa dizendo para os apóstolos, mas particularmente para o apóstolo Filipe. João 14, 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, qual é a condição para conhecer o Pai? Qual a condição para conhecer Deus? Conhecer Jesus. E ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14, 8. Agora, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como muitas pessoas nos dias de hoje: mostre-me Deus, mostre-me o Pai. Filipe também disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14, 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. E aí no versículo 11, João 14, 11, Jesus diz para Filipe: crede em mim que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na realidade dos fatos, quando a gente confessa a Jesus, a gente está sendo apresentado a Deus e também de forma corpórea. O que é que Jesus diz? Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É uma verdade absoluta, sem erro, sem sofrimento
carisma, porque quando Jesus diz isso, ele está sabendo que naquele momento, de forma corpórea, ele está falando para as pessoas, e ao mesmo tempo, ele sabe quem é o Pai. Quem é o Pai? Ele mesmo. João 10:30. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então é impossível a pessoa dizer que crê em Deus e rejeita Jesus. Não crê em Deus. É uma ficção, é uma mentira, é um engodo. Quem confessa Jesus Cristo está sendo apresentado a Deus. Tenha certeza do céu, tenha certeza que o caixão não é o fim, tenha certeza que o cemitério não é o fim, tenha certeza que aqui a gente está só passando uma temporada. Portanto, aqueles que já confessaram Jesus foram apresentados a Deus. Não existe ninguém mais importante para nós sermos apresentados do que ser apresentados a Deus. E quem foi que nos apresentou a Deus? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é uma verdade absoluta. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus coloque essas palavras, que não são ideologias, que não são filosofias humanas, que são palavras reveladas e que está no livro texto, de Gênesis a Apocalipse. Portanto, que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações, e nós saiamos dessa porta mais convictos do que nós entramos. O apóstolo Paulo diz: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que Deus coloque essas verdades em nossas mentes, que hoje não tenha sido mais apenas um dia, um culto evangelístico, mais uma noite, não, que essas verdades tenham entrado na nossa mente e descido para o nosso coração. E se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, lembre-se que só será apresentado a Deus aquele ou aquela que confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.